Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Entre Saltos, o podcast da Stock. Meu nome é Rafael Bortolini e sou diretor de IA e automação na Stock. Esse é um podcast em que a gente vai estar falando sobre inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial e como é que essas coisas todas se misturam para trazer resultados em operações do dia a dia, concretas mesmo, né, com exemplos, com realidades de empresas e de clientes nossos, utilizando esse rol de tecnologias e expertise no dia a dia. Nesse primeiro episódio, eu tenho um super convidado especial. Eu estou aqui com o Thiago Assis, que é o CEO da Stock. Thiago, muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Obrigado pelo convite, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Legal. Thiago, começa um pouquinho se apresentando, né, mais detalhadamente, quem você é, de onde é que veio e o que é a Stock. O que a Stock faz? Rafael, como disse, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou bastante animado pelos temas que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Thiago, eu sou de Belo Horizonte. Eu lidero a Stock desde 2019, quando o veículo que eu fundei, que é um dos primeiros search funds do Brasil, resolveu investir na companhia. E desde então a gente está muito focado na transformação digital da própria companhia, migrando todo o nosso portfólio de produtos e de serviços para explorar todo esse potencial de automação digital. E é isso que a gente faz. A gente ajuda os nossos clientes em suas iniciativas de transformação digital, em especial a parte de digitalização e automação de processos de back-office. Então, por exemplo, a gente ajuda grandes bancos do país em suas jornadas de concessão de crédito, no qual, por exemplo, a gente oferta tecnologias que são utilizadas nessas esteiras que permitem realizar um trabalho de uma forma muito mais veloz, a um custo muito inferior, né, com muita eficiência e principalmente priorizando questões como segurança, como conformidade, como regulação. Então hoje a Stock tem 25 anos de existência, somos mais de 550 colaboradores, quase 600 clientes no nosso portfólio. E muito animado e com as perspectivas, em especial, que a IA generativa tem trazido para o nosso negócio, à medida que abre todo um novo hall de possibilidades que a gente pode fazer e como a gente pode ajudar os nossos clientes. Então, bastante animado em falar isso também. Thiago, você citou a Stock com toda a sua expertise para atender processos de missão crítica, né, muito focados em concessão de crédito para instituições financeiras e outros. Mas a Stock também atua para atender outros tipos de processos em outros portes de organização? O nosso foco é na interseção entre processos de missão crítica, e processos de missão crítica são processos ou atividades essenciais para prestar um serviço para um cliente. Geralmente esses processos estão em indústrias reguladas ou pelo menos em processos com elevado nível de compliance. E eles têm em comum o fato de haver muito documento ou muita regra de negócio. A combinação desses fatores geralmente leva a uma grande oportunidade de aplicar tecnologias de automação para que aquela experiência, para aquela jornada se dê de uma forma mais digital e mais automatizada, né? Então, além de automação de esteiras de crédito, é muito comum a gente ter esteiras relacionadas ao pagamento, à emissão de notas fiscais, ao onboarding de colaboradores ou de clientes, atividades relacionadas ao RH. Então, geralmente são esse tipo de atividades de back-office que são casos comuns onde a gente ajuda os nossos clientes. A Stock de certa maneira, um camaleão, né? Ela vem se transformando no seu modelo de negócio. Conta um pouco para nós a história dessa transformação ou das transformações que a Stock passou mais recentemente. A companhia começou em outsourcing de impressão. E eu sempre dou o exemplo daquela série da Casa de Papel, não sei se você viu, tinha uma grande impressora lá no Banco Central que a turma estava tentando. E a história mostra que sempre se imprimiu nesses grandes equipamentos, né? Mas é uma indústria madura que também está em transformação com o volume de impressão caindo. E aí, a solução tecnológica para esse problema foi a invenção de um negócio chamado impressora digital, que é onde a gente atuava, né? Durante muito tempo atuou. Que é basicamente uma tecnologia mais compacta, onde você sai de, 30 milhões de páginas mês para 5 milhões de páginas mês. Mas por que eu estou contando toda essa história? O que impressão tem a ver com isso? É que algo que vai ser impresso numa impressora digital, ele começa como um documento digital. E aí nasce a Stock moderna.
Porque a partir de um documento digital, você dá o primeiro passo na digitalização dos dados, que permite depois a automação de uma tarefa, e a automação de um conjunto de tarefas leva a um processo mais automatizado. E depois, quando você tem um processo automatizado e acopla novas tecnologias de inteligência artificial, de extração de documentos, de orquestração de processos, você tem condições de fato ter um processo complexo sendo automatizado. Então ali nasceu. E aí nessa história de 25 anos, e em especial nos últimos 6, 7, o que a gente fez foi acelerar essa mudança desse mix. E para você ter uma ideia, quando a gente iniciou esse projeto nosso em 2018 para 2019, 80% da nossa receita vinha mais ou menos dessa indústria. A companhia meio que dobrou de tamanho desde então, e esse ano a gente vai terminar com 75% da receita vindo de automação digital. Então, de tecnologia. De tecnologias. Então, a gente tem sido muito disciplinado em acompanhar esse conjunto de mudanças tecnológicas que estão acontecendo. A gente está falando agora de IA generativa, mas teve várias outras nos últimos 25 anos, né? Toda a parte de virtualização, de cloud, as tecnologias de imagem, as próprias tecnologias de processos. Mobile, outros. E várias outras. E abraçar essas mudanças de modo que a gente continue sendo relevante para os nossos clientes. E para 2026, você vê a gente ainda sendo um camaleão, se transformando? Que transformações a gente está vendo no nosso negócio esse ano? Eu tenho uma crença forte de que toda empresa que busca atuar com tecnologia, ela precisa ser um camaleão. Porque a única certeza que a gente vai ter é da mudança. Pela necessidade e pela própria velocidade com que as tecnologias têm evoluído. E tem alguns macro elementos que mostram que isso continuará. A quantidade de dados sendo gerados só aumenta pelo número de sensores que estão sendo desenvolvidos. A qualidade e o custo de processamento tem cada vez reduzido mais. O mundo está ficando mais regulado, não menos regulado. A mão de obra está cada vez mais escassa e mais cara. Então existem macro forças, em especial no tocante à maneira como os processos dentro das empresas são executados, que corroboram com que a tese de que essa evolução e esse exercício de ser camaleão, ele continuará. E no nosso caso, 2026, ele não vai ser diferente. Eu acredito que a gente vai continuar a ver avanços, em especial nos modelos. A gente vai continuar vendo avanço nos nossos clientes, no seu apetite, na sua maturidade de aportar tecnologias para suas operações. E a combinação desses fatores faz com que a gente precise continuar se adaptando e trazendo soluções novas. Como é que a IA generativa está impactando, na sua visão, esse mundo de gestão de processos? Né? Tanto olhando para a gente como fornecedor de tecnologia de gestão de processos, mas como para os próprios clientes que implementam esses processos. A primeira grande mudança se dá na redução de barreiras que antes dificultavam algo ser automatizado. A automação, nem sempre a conta ficava de pé para o cliente, porque ela ia requerer um volume muito grande de transações ou de dados e um volume grande, inclusive, de uma mão de obra altamente técnica para ser capaz de executar isso. E, ao meu ver, ambas barreiras têm reduzido. De um lado, hoje, por exemplo, quando a gente passa essas novas tecnologias de vibe coding, por exemplo, a gente consegue ser muito mais veloz e mais eficiente na implementação de uma nova tecnologia. De outro lado, a qualidade dos modelos também tem aumentado. Então, às vezes você consegue obter resultados melhores, mesmo com um volume menor de casos. Então, a conta tem ficado de pé mesmo para o cliente que não necessariamente é um grande banco. Então, acho que o mercado endereçável aumenta. Seja para o grande banco que antes tinha automação só nas grandes esteiras, mas hoje ele consegue trazer isso para operações menores. Seja principalmente para o middle market, que hoje vê que é possível, mesmo sem ter um volume grande, já começar a trazer. O custo de acessar isso mudou. Outro elemento fundamental é a qualidade da automação tem melhorado muito, em especial no tocante à velocidade com que se obtém uma resposta, como principalmente da acurácia, na qualidade daqueles resultados. Então, quando você tem algo que está mais barato, está mais rápido, está melhor,
Naturalmente, a gente espera observar um aumento de demanda. E foi exatamente isso que aconteceu na estoque nos nossos clientes, eu diria, nos últimos 18 meses. Os dados indicam claramente não só um aumento da demanda, como principalmente um aumento da utilização. Deixa eu dar um exemplo dentro de casa. A gente resolveu avançar na automação dos nossos próprios processos de back-office corporativo, que, como uma empresa média, às vezes a conta não fechava nem pra gente, mesmo a gente tendo tecnologia proprietária. E a gente saiu de janeiro ali de 2025 com uma média de 400 unidades de processos sendo realizadas de uma forma automatizada. Chegou em dezembro, vai ter 1.200, 1.300. Então a gente está falando de um crescimento de 3 vezes em um ano. Então o que aconteceu? Hoje a gente está conseguindo liberar capacidade da companhia, mesmo número de pessoas, para fazer mais. Então a companhia cresce sem necessidade de aumentar o nosso quadro. Além disso, eu permito que os nossos colaboradores possam trabalhar em atividades de maior valor agregado, e talvez aí está o grande pulo do gato, e não necessariamente alocando tempo em atividades secundárias e repetitivas e que foram automatizadas. Eu acho que um grande exemplo dessa democratização do acesso à tecnologia que você citou, que vem junto com a IA generativa, é, por exemplo, as tecnologias de OCR, que tradicionalmente são de reconhecimento de caracteres em documentos, né? Que costumavam ser mais caras e mais difíceis de operar. E hoje em dia, com IA generativa, a gestão de documentos digitais está muito simplificada, né? Identificação de documentos, processamento de formulários em PDF, reconhecimento de imagens. Tá tudo muito mais acessível hoje em dia, né? Facilitando a automação desses processos. Em 2020, durante a pandemia, a gente conseguiu dar um grande salto tecnológico junto a um cliente, utilizando modelos de machine learning. E eu lembro que a gente precisou treinar um modelo com 1 milhão literalmente, foi próximo a 1 milhão de exemplos. Naturalmente, a conquista de uma base, né? Comprar uma base como essa é caro. Você precisava treinar o modelo. A gente está falando de modelos supervisionados e tal. Hoje, a gente consegue ter uma acurácia maior nesse mesmo processo, com um tempo de processamento menor e um custo que também está muito competitivo, e a gente consegue isso com uma amostra centenas de vezes menor. Então, é a combinação desses fatores que me faz ficar muito animado com as perspectivas. E em cima disso tudo, todo cliente que eu tenho, que a gente conversa, ele reclama, olha, tá difícil trazer mão de obra em vários dos setores. A gente precisa trazer soluções que viabilizem rodar os processos sem necessariamente haver essa escala humana. Hoje, quando a gente abre o nosso LinkedIn, por exemplo, né, talvez por eu estar vivendo uma bolha, tudo que aparece é IA, né? Como é que a gente separa um pouco essa IA hype da IA que está gerando resultado no dia a dia? Como que você faz para entender onde é que está a solução realmente, onde é que está o buzz, com tudo que está aparecendo por aí? No meu caso, Rafael, eu passo por reconhecer que o que você acabou de dizer é uma verdade. Geralmente, quando parece fácil demais, há uma forte razão para desconfiar. A gente opera no mundo do enterprise software. Então, a gente está falando de grandes empresas para as quais a gente apoia processos de missão crítica, há uma necessidade relacionada ao tratamento de dados, ao tratamento da governança, ao tratamento da segurança da informação e principalmente da confiabilidade dos resultados. Então, tenho sido muito cético dessas promessas de que em algumas horas alguém vai lá e vai criar algo novo, porque na prática não é assim, né? Então, começa reconhecendo ou ligando o sinal de alerta. Um outro elemento importante é o seguinte: embora os modelos tenham evoluído de uma forma muito veloz nos últimos tempos, o que realmente tem trazido resultados para nós é quando você tem um bom modelo que está trabalhando em cima de uma ótima base de dados que já foi devidamente tratada e gerenciada, e aqui a gente vê muitas das causas de projetos que não alcançam os resultados desejados, em cima de uma definição muito clara de qual problema precisa ser resolvido. Eu sinto que quando a gente fala de IA generativa, há uma ênfase na tecnologia e pouco
cuidado em pensar nos elementos humanos necessários à execução de um bom projeto. Há nem sempre uma preocupação tão grande com a qualidade do dado e nem sempre uma preocupação tão grande com o planejamento sobre o que precisa ser resolvido. Você já deve ter me ouvido dizer várias vezes lá na companhia, eu acho que antes de tudo, IA é um problema de change management, é de gestão da mudança, e não necessariamente um problema de tecnologia. Então, os projetos que não alcançam os resultados, eles não alcançam não porque a tecnologia falhou, não, mas é porque os outros elementos que fazem com que o projeto tenha sucesso não foram dedicados. Então, agora, quando a combinação desses fatores acontece, ou seja, ótima base de dados, uma definição muito clara de quais objetivos querem ser alcançados, um cuidado grande com o patrocínio do projeto, a escolha do processo que vai ser automatizado, em cima de um modelo e de tecnologias robustas, aí sim a gente tem visto resultados. Mas geralmente isso não está naquele post do LinkedIn. Aliás, inclusive tem um ponto. Dá para observar a maneira como IA escreve de uma maneira muito interessante, né? Ela adora hífen, né? Você já notou? Sim, sim. Ela tem um padrão de escrita. Então, geralmente, quando começa... não é sobre tal coisa, é sobre isso. Exato. Aí você já sabe que é IA. Eu acho que pra gente separar o hype do que de fato são resultados concretos, é importante que a gente considere alguns aspectos que vão além da simples escolha da tecnologia. Em primeiro lugar, é uma definição muito clara de quais são os objetivos que você quer alcançar com aquele projeto, de quais são os processos que serão aprimorados. 2, a qualidade dos dados é algo que muitas vezes é negligenciado e precisa ser considerada. 3, a qualidade das pessoas que vão trabalhar naquele projeto, desde o apoio executivo ao compromisso com a mudança. Em algumas situações, há a crença de que simplesmente colocar um agente ou um modelo para resolver as perguntas vai ser suficiente, mas não. O conhecimento tácito é fundamental. E 4, sim, aí entra o aparato tecnologia. A crença de que apenas um bom modelo ou o modelo mais recente deste ou daquele laboratório vão ser condições únicas para alcançar o resultado é uma crença falha. Então, o potencial ele é muito grande, mas ele precisa ser endereçado com cuidado. De certo modo, as dicas que você está trazendo, elas respondem aquele estudo do MIT que saiu no ano passado, né, que dizia que 95% dos projetos piloto de IA não entravam em produção. Né? Em geral, são organizações que não estão olhando para esse playbook de entender os dados, entender os melhores usos, né? Tratar IA como change management, como mudança. E falando um pouco sobre change management, sobre gestão da mudança, a Stock mesmo tem passado por um processo de transformação interna, né, de uso intensivo em IA em suas operações internas, né? E a gente tem tratado muito isso sobre o prisma da gestão da mudança. Que dicas você pode trazer, que aprendizado você pode compartilhar desse processo que a gente... é um processo de maturidade, de certa maneira, né? De aumento da maturidade, dos aprendizados que a gente passou nesse processo. Como você disse, no ano passado saiu esse famoso estudo do MIT dizendo que 95% dos projetos de IA não alcançam seus resultados. E é curioso, porque de repente o meu feed do LinkedIn ficou inundado disso. E ninguém parou para entrar... Primeiro, muita gente nem leu. As pessoas focaram, no meu ver, muito no título chamativo. E o número ainda menor de pessoas buscou entender o que acontece com os 5%. E esses 5% eles têm algumas características em comum. E o próprio estudo traz isso. Número 1. Uma definição muito clara das expectativas. Muitos projetos falharam por terem expectativas irrealistas quanto ao potencial da tecnologia e ao potencial da mudança. De repente, IA virou um sinônimo desse guarda-chuva de soluções para todos os tipos de problema. E não é bem assim, né? IA a famosa bala de prata, né? Não é um carro 4x4 que vai para todos os terrenos. Não, ela tem sido utilizada, em especial IA generativa, para casos muito específicos. Então, primeiro, clareza em relação aos objetivos. 2, é a definição de quais vão ser os agentes humanos, é importante destacar isso, que vão participar desse projeto. O quanto que eles estão empoderados, o quanto tem a prioridade, o quanto que tem um apoio executivo.
3, a parte da qualidade dos dados, como a gente mencionou. Então, a combinação desses fatores é que, de fato, faz a diferença. E aí, no nosso caso, a gente observou um quarto que não estava necessariamente tão claro lá. A gente subestimou o efeito do usuário e do grau de entusiasmo que ele tem com a plataforma. Então, por exemplo, em algumas situações, em especial no início, a IA ela não vai trazer os resultados esperados, até porque a IA generativa ela é probabilística. Então, ela não vai dar aquele resultado preto no branco. Então, há necessidade de uma interação com o usuário para que a IA vá melhorando. Só que, dependendo do SLA daquela operação, o operador não tem tempo de fazer isso. Então, para ele, é mais rápido ele mesmo fazer do que ele terceirizar para a IA. Então, a gente observou que em algumas aplicações, o nível de adoção da IA era abaixo de 30%. E a gente, mas a IA é tão melhor. Não. Tem que levar em consideração o tempo e o custo do aprendizado do humano e da interação dele com a ferramenta. 2. Curiosamente, foi um outro fator importante no nosso estudo. Vários usuários acreditam que são capazes de ter, na média, respostas melhores do que uma IA bem treinada. Só que, por definição, você não pode ter 100% da operação achando que é melhor do que a média. Você vai ter gente que é muito melhor, gente que está abaixo e gente que está na média. É igual aquela história, né? Todo mundo se acha melhor motorista do que realmente é. Então, um outro elemento foi esse excesso de confiança no próprio resultado. Então, embora a IA dissesse isso aqui está errado, ou isso aqui tem maior probabilidade de ser realizado dessa maneira, a pessoa ainda continuava confiando nos seus velhos métodos de trabalho e não reconhecia a IA como uma fonte válida de informações. 3. Incentivos. Quais são os incentivos que as pessoas vão ter para a IA? Em especial, grupos de trabalhadores que podem acreditar que a IA está ali para substituir o seu trabalho. A clareza organizacional sobre o que vai acontecer quando parte do trabalho daquela pessoa for automatizada, essa pessoa acredita que ela vai ter novas oportunidades. Então, esse elemento da sabotagem, ela acontece e precisa ser endereçado. Então, quando a gente olha para o aspecto humano de quem está na ponta utilizando, é fundamental levar isso em consideração. E por último, eu quero trazer também a questão do prompt. Tá? Então, claramente há uma relação desproporcional entre qualidade do prompt e qualidade dos resultados. Então, para responder a sua pergunta de uma forma muito clara, quando a gente olha nos aspectos do usuário, é importante que aquele usuário tenha os incentivos corretos para utilizar a IA e não veja aquilo como uma ameaça ao seu trabalho. 2, ele precisa garantir que ele tenha o tempo necessário para treinar e se acostumar com aquela ferramenta. Caso contrário, ele vai tentar continuar fazendo do jeito dele. 3, é muito importante que ele também enxergue aquilo meio que como um aliado, né? Caso contrário, você vai ter essa sabotagem e não vai ter a adesão de IA que você espera no projeto. Complementando um pouco o que você trouxe, né? O que eu vejo é que a inserção de IA dentro de um processo de negócio, ela muda o processo. Ao mudar o processo, e toda mudança de processo significa aprender a fazer as coisas de uma maneira diferente. E esse aprender, ele requer um investimento de tempo, muitas vezes, né? Então, até acompanhando projetos junto a clientes e projetos internos, né, a gente viu que tem um fator de sucesso muito grande se a operação, se a companhia ela dá o tempo para ter esse aprendizado. Esse aprendizado, às vezes, é aprender a usar IA, usar os melhores prompts possíveis ou depurar melhor o prompt, né? E inserir esse novo componente de uma maneira coesa dentro do processo de negócio. Essa tem sido uma diferença muito grande que a gente tem visto entre o sucesso e o fracasso. Tem um outro elemento, Rafael, que a gente observou também no nosso dia a dia, que é sobre o conceito de melhoria contínua. Ficou rapidamente claro para nós que a aplicação de IA generativa, em especial de IA generativa num processo, ela não deve ser olhada, como eu disse, apenas sobre o prisma da tecnologia. Ele tem que ser olhado também dos outros atores que participam disso. Então, por exemplo, o que a gente deu certo foi, primeira coisa, vamos fazer grupo A e grupo B. Então,
Você comparar resultado. 2, ter um time de melhoria contínua que recebe o feedback de uma operação, leva isso para um tratamento dos dados e busca avaliar as correlações. Agora, o mais interessante é que surgem, às vezes, como fruto de uma serendipidade, coisas interessantes, em especial quando você utiliza agentes. Porque, de modo geral, os processos foram desenhados para serem desenvolvidos como humanos. Então, é o ponto A para o ponto B para o ponto C que te leva ao ponto D, por exemplo. E aí você pode ter decisões ou requisições de informação ao longo do caminho. Mas, às vezes, quando você tem um agente, você consegue pular o ponto B e ir direto para o ponto C. Então, o agente, às vezes, descobre um atalho e que te demonstra que naquele processo havia uma atividade desnecessária ou redundante. Então, essa questão também da gente começar a desenhar processos, não sob a ótica de como faríamos como humano, mas desenhar processos sobre o que é mais eficiente na perspectiva de um agente rodando, tem sido um aprendizado muito interessante também. Com certeza. Uma definição que eu acho muito legal dessa união de automação de processos com IA é que o BPMS tradicional, né, ele olha muito para a automação do grande processo ou os fluxos e os tempos e movimentos de transação da informação entre etapas. E a IA ela vem trazer um componente novo que é a automação do trabalho, a automação da tarefa. Então eu tenho uma tarefa específica que ela pode ser feita por uma IA. Mas ao mesmo tempo, Thiago, eu vejo às vezes uma dificuldade, um desafio das organizações de identificarem quais são as melhores tarefas ou quais são as tarefas corretas que elas podem ser feitas por uma IA. Como é que você usa, que framework você usa para decidir se essa é uma tarefa que ela é candidata a ser feita por um agente de IA ou essa atividade ela é uma atividade que vai continuar sendo feita por um ser humano? E eu estou assumindo que na sua pergunta você está focando em IA generativa, eu vou responder por essa generativa. linha. Eu acho que vamos começar os casos onde não faz sentido ter IA generativa. Número 1, você precisa ter um resultado que nunca varie, onde você precisa responder é branco ou preto. Se a resposta for pode ser ou depende, ou às vezes pode ser branco, às vezes pode ser preto, geralmente está em uma situação que não faz muito sentido. Poderia ser uma automação tradicional, por exemplo. Aí faz mais sentido você ter automação tradicional. Então, o grau de precisão de uma resposta está diretamente relacionado ao fato de ser uma IA generativa ou ser outros tipos de automação. Se for respostas do tipo pode ser A ou pode ser B, a maior parte do tempo, é um bom caso de ser IA generativa. Agora, se não, é um caso tradicional de outras tecnologias de automação. 2. Aquele é um tipo de tarefa no qual há uma necessidade de... Ou é uma atividade de alto valor agregado e que a outra parte valoriza ter uma interação humana. Parece óbvio, mas provavelmente você não quer ter uma IA generativa ali. Você quer ter, de repente, ainda... Às vezes nem uma automação, você quer ter um ser humano realizando aquela tarefa. Isso geralmente, por exemplo, você está numa atividade de vendas ou de uma venda mais consultiva e tal. Agora vamos responder a sua pergunta sobre situações onde costuma fazer sentido ter IA generativa. Número 1, é algo que você gostaria que fosse uma resposta muito rápida. Número 2, você gostaria de lidar com inputs não necessariamente 100% estruturados, como, por exemplo, um comando por voz, ou um comando por texto. E não necessariamente a escrita perfeita de algo com uma instrução. Número 3, há uma necessidade de promover uma conexão entre diferentes sistemas e tecnologias, onde você vai realizar uma consulta no sistema A e tomar uma ação no sistema B. Então, e por último, eu diria, são atividades de baixo valor agregado e que tem uma característica de ser muito repetitivo. Então, quando você leva isso em consideração, você observa que o potencial de casos ele é muito grande. Então, é por isso que eu acho que a gente está apenas no início de uma grande onda que vai demorar 20, 25 anos e que gradualmente vai permitir que
o trabalho seja mais divertido. Deixa eu dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente conseguiu automatizar lá na Stock toda a parte de ingestão de notas fiscais. Beleza? Parte do input de notas fiscais, naturalmente, é a extração de alguns dados e tal, a conferência para verificar se tem ou não orçamento, qual vai ser a comarca, né? Qual é a cidade daquilo e tal. Mas tinha uma questão também do ranking das aprovações. Primeiro vai para a pessoa A, para a pessoa B. Então, às vezes você tinha que pegar o telefone, ou mandar um e-mail, ou mandar para o Teams. Então tinha uma conexão do A da pessoa A da pessoa B. Pô, esse é um caso clássico que você consegue já automatizar. Entendeu? E aí a IA generativa vem no seguinte, beleza, será que eu preciso fazer a captura daquelas informações tão perfeitinha assim? Porque as notas fiscais não são perfeitas. Não. Será que eu posso lidar com casos onde tem alguma discrepância e depois eu ir lá e ajustar? Então acho que são bons exemplos para se pensar. Tiago, até pelo perfil do cliente, das operações que a gente trabalha, né, a gente ouve falar muito sobre a conexão entre IA e segurança da informação, privacidade, muitas preocupações relacionadas a esse tema hoje. Como que você vê esse assunto? O que você tem ouvido dos clientes? O que te levanta sobre esse assunto, a discussão? Eu acho que é uma preocupação genuína e que precisa ser considerada de uma forma muito firme. Em primeiro lugar, é sobre de que maneira você tem lidado com os dados sensíveis da sua organização. E não mudou. A questão, isso já era importante antes do fenômeno de IA generativa e ficou ainda mais importante agora, onde essa ingestão de dados no modelo ficou tão simples. Antes você tinha que conectar uma base de dados, fazer uma query, por aí vai. Hoje não. Qualquer um pode pegar uma planilha, jogar no modelo de LLM aberto e de repente você tem esse risco. Então o fato de ter ficado mais fácil que os dados vazem e possam ser utilizados para treinar modelos de terceiros aumenta a urgência de se tratar isso de uma forma muito séria. Então eu começaria por aí. 2. Dependendo da maneira como a tecnologia ela é configurada, ela pode levar a resultados não probabilísticos. Então, nem sempre fidedignos, como a gente discutiu mais cedo. Então, nesse caso, é ainda mais importante, porque às vezes você pode misturar o dado do cliente A com uma recomendação do cliente B. E aquilo vai ter um output de um modelo que vai não só traduzir uma recomendação errada, mas talvez um vazamento duplo aí de informações. Então, no nosso caso, a gente optou por resolver isso tirando o nosso modelo público, criando uma LLM interna, tem sido o padrão utilizado por todas as empresas de tecnologia, definindo muito claramente quais vão ser os dados que a gente vai disponibilizar e de que maneira esses dados vão ser sanitizados, definindo guardrails muito claros do que pode e do que não pode, em cima de um modelo de governança relacionado ao acesso. Parte boa, Rafael, é que já tem muita solução de mercado testada que tem ajudado a tratar isso do ponto de vista de tecnologia. Assim como em outros desafios de segurança do passado, hoje o principal risco continua sendo o risco humano. Então, relacionado a como o indivíduo, dentro das organizações, tem lidado com essa tecnologia e com seus dados. Então, a parte boa também disso é que a solução é meio que semelhante aos desafios anteriores. Passa por treinamento, por credenciais, pelo engajamento das pessoas, pela proteção dos dados. Tiago, na mesma linha de privacidade, segurança dos dados, né? A gente tem visto uma disseminação do uso de LLMs pelos colaboradores diretamente, como o ChatGPT, inclusive colaboradores, funcionários de empresas assinando versões pagas do próprio bolso, por exemplo, e as pessoas utilizando tecnologia de IA generativa, né, de modo, vamos dizer assim, não padronizado dentro da organização, né? Como é que você vê essa disseminação e os riscos desse movimento, que alguns chamam de Shadow IT, né, e o papel de governança das áreas de tecnologia? Essa é uma questão tensa, para dizer no mínimo. De um lado, enquanto organização, você quer empoderar as pessoas a abraçarem uma tecnologia que tem o potencial de ser revolucionário. Você quer encorajar o aprendizado, a utilização, a disseminação de informações.
E isso só se faz através do uso. Por outro lado, há uma preocupação relevante e ao meu ver, correta sobre como isso vai estar sendo utilizado, né? Até porque a gente sabe que a própria criação dos primeiros grandes modelos se deu a partir de dados de terceiros e sem a devida autorização. Então, a coisa já não começou muito correta. Uhum. A minha recomendação é fazer o que a gente fez na Stock. Que eu acho que dá para fazer o melhor dos dois. De um lado, é a criação de ambientes protegidos com os dados da organização que podem ser utilizados para treinar aqueles modelos, são devidamente sanitizados, com toda a governança, em cima de guardrails muito claros, são os conjuntos de regras. Então, por exemplo, se você chegar lá no Chatstock, que é a nossa ferramenta proprietária, se você, dependendo da pergunta que você fizer, ele vai dizer, não, eu não estou autorizado a responder isso. Isso é um tipo de guardrail. Se você fizer no ChatGPT, ele vai fazer o que você quiser, né? Uma outra preocupação importante é muito sobre a criação de prompts adequados. Eu vejo que as pessoas nem sempre têm uma preocupação de estruturar o seu pedido de uma forma correta. E a gente sabe que é um pouco da natureza humana. Então lá a gente tem tido o cuidado de criar mini agentes, que eu estou usando o termo agente de uma forma ampla, que meio que já realizam a formatação e o pedido de uma forma adequada, ajudando no pedido ali do próprio usuário para que a coisa saia mais redonda. Porque a gente falou muito de privacidade, mas tem um outro problema que é a qualidade da resposta. Porque de repente se a recomendação do LLM for ruim, isso também pode causar um grande dano. Então acho que tem isso. É criar quase que um sandbox, um movimento cuidadoso, que no nosso caso a gente começou com um grupo pequeno, depois foi para um grupo não tão pequeno, e hoje a gente, finalmente, depois de quase um ano aí, a gente optou por ter uma visão um pouquinho mais ambiciosa, mas tudo de uma forma muito cuidadosa, mas dentro do nosso elemento. E aí, em paralelo, que é a questão humana, é semelhante à questão do tratamento da segurança da informação. Passa por conscientização, por treinamento, por reforço de comunicação, de que aquela ferramenta não pode ser utilizada daquela forma. E em cima disso tudo, uma governança. Então, por exemplo, a gente fez um mapeamento, você não consegue usar nos computadores da Stock, nem assinar as ferramentas de LLM terceiras, simplesmente está bloqueado no site, bloqueado no celular corporativo. Então, de novo, eu já acho que existem soluções de mercado que estão muito inspiradas nos problemas anteriores relacionados à segurança, das ondas anteriores de tecnologia, que são um bom blueprint para como lidar com isso agora. Agora, que é uma questão séria, e precisa ser tratado. Ao mesmo tempo, Rafael, eu entendo grandes organizações que optam por serem um pouco mais prudentes nesse início e aguardarem e tudo isso se assentar para daí terem uma instância. Agora, é realmente execuível você querer rodar uma organização e não permitir acesso dos seus colaboradores para isso? Porque os ganhos de produtividade, eles são tão grandes, né? A qualidade, e da área de vendas ao RH, de finanças à área de compras. Então, tem tanta oportunidade de utilização dessa tecnologia de uma forma segura, correta e eficaz, que eu encorajo as pessoas, de fato, a buscarem entenderem, realizarem os pequenos pilotos e gradualmente buscarem adoção, sob o risco de ficarem para trás e perderem competitividade. Tiago, tem um movimento muito grande acontecendo. Eu tenho acompanhado com bastante curiosidade esse movimento, o movimento do vibe coding, né? Que, por um lado, é super positivo e consiste em empoderar, eventualmente, pessoas não programadoras a criarem softwares e aplicativos, né? E tem uma comunidade maker, vamos chamar assim, né, que tem construído coisas fantásticas através dessas ferramentas. Mas eu acho que é importante entender, sobre a sua perspectiva, qual a diferença da criação desse tipo de tecnologia, desse tipo de produto, para soluções corporativas como, por exemplo, que a Stock produz. E essas coisas se encontram em algum momento, o vibe coding vai dominar tudo e, eventualmente, não vai precisar de uma tecnologia corporativa como a gente tem, ou a tecnologia corporativa vai aplicar o vibe coding. Como é que você vê esse movimento que está acontecendo? Eu acho que a gente precisa separar hobby de aplicação enterprise nos mercados que a gente atua. Me surpreenderia muito se um CTO, um CIO de uma grande organização
permitisse que um processo seu de missão crítica rodasse numa operação caseira e sem a devida governança. Porque o protótipo é 2%, é 5% do que acontece num software, né? E sem ir muito longe, a gente precisa falar em questões de performance, de escalabilidade, de governança, de segurança, de acesso, para citar alguns dos parâmetros necessários para que algo funcione bem num ambiente como esse. Então, os clientes não estão apenas, ou nem sempre querem necessariamente aquela solução que foi criada por aquela startup em 3 dias. Não, geralmente não é esse tipo de problema que eles buscam resolver, porque as preocupações são outras. Então, eu vejo essa situação de uma forma muito madura. Eu acho que, enquanto fonte de inovação, de testes, de entender as possibilidades do que tecnologias como essa podem gerar, é um grande avanço. E certamente, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e vai ser justamente nesse momento que a próxima empresa de $1 bilhão vai começar. Mas para ela virar $1 bilhão, essa empresa vai passar por todo um processo de maturação, né, daquele produto ser passível de ser utilizado e ser aplicado em várias organizações, e vai ter um caminho para ela chegar lá. Então, para as empresas incumbentes, eu enxergo como CEO que, de um lado, a gente precisa naturalmente estar atento, né? O que a gente pode aprender com toda essa experimentação? Tem muita coisa legal, tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo reconhecer que uma coisa é fazer um software em 2 ou 3 dias ou em algumas horas, outra coisa é fazer o deploy disso para operações que rodam bilhões de reais, tem 50, 100 mil usuários, precisam ser integrados, precisam ser à prova de hackers e por aí vai. Então, é um pouco do pé nos dois. Eu acho que a gente não pode não pode fechar os olhos ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo precisa reconhecer que as necessidades de um cliente enterprise são distintas. Há um livro importante em administração, que é o Dilema da Inovação, do Clayton Christensen. E ele argumenta que para o incumbente, geralmente, o modelo de negócio dele está estruturado de tal forma que ele tem menos incentivos para inovar. E geralmente a sua posição de liderança vai ser afetada por aquela startup que foi rápida, que foi eficiente e que geralmente começa com um novo produto que só tem 10% das features, mas gradualmente ele pode ir melhorando. Então é preciso reconhecer que eventualmente algumas dessas vão estar e se preparar para tal. Tiago, falando sobre tendências, né? O que está para vir para frente aí? A gente tem um crescimento de maneira exponencial do poder dos LLMs. A gente vinha acompanhando uma redução muito grande do custo, né, de tokens. Esse custo ele meio que estabilizou nos últimos modelos e por uma série de outros motivos esse custo tem até aumentado, agora tem dado uma inflexão nessa curva, né? A gente tem uma pressão cada vez maior no mercado americano vindo dos LLMs chineses, com às vezes uma qualidade tão boa e um custo mais baixo, né? Pegando todos esses elementos mais macro, assim, o que você vê e tem ouvido falar sobre as próximas gerações ou sobre o que a gente vai poder fazer com IA generativa sob o ponto de vista de processos de negócio? Legal. Vamos começar pela qualidade dos outputs. Nos últimos tempos, havia uma crença, em alguns círculos ainda existe essa crença, de que quanto mais dados forem inseridos nos modelos, a qualidade dos outputs tende a melhorar. Isso tem caído um pouco por terra e tem havido uma preocupação dos grandes laboratórios de melhorar a qualidade do algoritmo. Tá? E por que isso é importante? Porque talvez isso vai levar a uma nova tendência de sair dos grandes modelos de linguagem para modelos menores, mais especializados e, portanto, mais eficientes. Então, nessa dimensão, eu estou muito animado, porque a gente vai ter cada vez mais especialização a um custo menor. Ao mesmo tempo, a gente tem observado, ainda na esfera da infraestrutura, a gente está começando a encontrar alguns limites, assim, custo de energia, necessidade dos data centers. Mais tarde, nesse ano, ou no ano que vem, vai ter o IPO da SpaceX, onde eles já estão falando de construir data center no espaço, porque o custo de resfriamento é menor, então, de repente, também pode reduzir para
o custo dos modelos. Mas olha só, a gente vai ter que mandar um data center para o espaço para ser capaz de viabilizar essa tecnologia. Tem alguma coisa errada que precisará ser corrigida. E o que é isso? É que hoje a conta para as big techs e para as deep techs não está fechando. Então a gente tem observado aí centenas de bilhões de dólares sendo investidos por algumas dessas empresas, e o retorno econômico disso tem começado a ser questionado. Então, de duas, uma. Ou elas vão ter que aumentar os custos dos modelos para pagar essa conta, ou, de fato, os resultados vão ter que começar a vir através de resultados mais concretos. Então, aqui vai ser interessante notar como que vai se dar o custo disso nessa esfera. Eu não acredito muito que os custos vão continuar flat por mais tempo. Tanto que a gente já percebeu nos modelos mais novos, já estão começando a ter um sobrepreço, eles estão começando a ter que corrigir. A gente está falando dos principais laboratórios queimando bilhões de dólares, né? Falam que XAI, por exemplo, queima coisa de $1 bilhão ao mês. O quanto que isso de fato é viável. Agora vamos migrar para a camada das empresas que têm utilizado esses LLMs para desenvolver novas aplicações. E aqui, acho que a gente não pode ser mais otimista. A inovação que a gente tem percebido, ela é gigante. A cada dia surgem novas aplicações, novos casos. A gente começa a perceber que coisas que não eram possíveis de serem automatizadas têm se tornado possíveis, além de uma integração cada vez maior dos modelos com hardware. Então a gente vai começar a ver parte dos nossos devices, né, começarem também a interagir. Há boatos, né, de que a OpenAI está preparando um celular, por exemplo, né, um telefone. Então, a Amazon está lançando agora a nova Alexa com um LLM integrado. Isso. Então, a gente vai começar a ter IA do nosso lado aqui, né? E por que isso é importante? Porque passa a habilitar para a pessoa comum a criação de alguns assistentes. A lá Jarvis do filme Homem de Ferro. Homem de Ferro. Agora, quando a gente desce na esfera das corporações, o que eu espero? Eu espero uma redução do hype, uma redução do buzz, mais maturidade, mais sobriedade, mais cuidado na escolha dos projetos que vão ser priorizados para ser aplicado IA e para serem automatizados, um reconhecimento de que, olha, ainda é uma tecnologia nova que tem um grande potencial, mas também tem seus limites, de uma escolha mais racional e de uma expectativa maior de trazer ROI dessas iniciativas. Então eu vejo uma redução, né, do hype e um aumento da maturidade. E eu acho que isso vai ser muito positivo para a indústria. Porque a gente está apenas no começo de um ciclo eu acho que de 20 e 30 anos, e essa racionalidade, ela precisa acontecer. E a gente já viveu no passado da tecnologia coisas semelhantes. A gente passou por criptomoeda, por metaverso, por cloud, por SaaS, por sair de mainframe. A história da tecnologia, ela é sobre esses grandes entusiasmos que depois passam por um momento de sobriedade. Então, eu acho que a gente tende a superestimar, eu já vi isso algumas vezes, os benefícios de uma nova tecnologia e os efeitos que ela vão ter no curto prazo, mas subestimar o que aquilo vai gerar em 20 anos. Então, não precisa ir longe. Vamos olhar o dot-com bubble dos anos 2000, que a gente achava que ia acontecer com o mercado de e-commerce em 2000, o mercado ZAB em 2001, mas hoje, 20 e tantos anos depois, olha o percentual das transações que se dão através de e-commerce. Então, a minha hipótese com IA generativa não vai ser diferente, não. Legal. Tiago, para a gente encerrar aqui a nossa primeira edição do nosso podcast Entre Saltos, que mensagem você poderia dar para os nossos clientes e para o mercado, né, sobre como a Stock está se preparando aí para as próximas ondas, para os próximos saltos que estão por vir dentro desse mundo de IA? Semelhante aos saltos anteriores de tecnologias de automação e de digitalização, a gente está tratando isso, de um lado, com o entusiasmo necessário, abraçando essa tendência, procurando entender. No caso, por exemplo, a gente assinou ano passado parcerias com a TD SYNNEX, com a IBM, para a gente ter acesso ao que tem mais de ponto, para dar só alguns exemplos, além de várias das Big Techs. Então, ter acesso ao que tem de melhor disponível no mundo, mas ao mesmo tempo com a sobriedade, o cuidado, a prudência, o planejamento de quem precisa fazer o deploy disso nos processos de algumas das maiores empresas do Brasil, dentro dos seus processos de missão crítica. Então, trazendo a sobriedade de, olha,
Isso aqui tem alguns limites nesse momento. Vamos começar devagar e ter um compromisso muito claro com resultados? Então, tem sido assim nos últimos 23 anos. Eu acho que não vai ser diferente agora. Então, em conclusão, eu acho que a gente precisa tratar isso de um lado com o entusiasmo necessário, que é uma grande tecnologia, buscando entender o que existe de melhor do mundo, mas ao mesmo tempo com o critério necessário para que isso seja aplicado com rigor, com segurança, com um cuidado muito grande com o resultado, que no nosso caso é sobre velocidade, fazer mais rápido para o cliente. 2, fazer com mais eficiência e principalmente fazer de uma forma mais correta. E correta aqui no sentido de compliance, de regulação, de segurança mesmo. Então, essa é a maneira como a gente está tratando IA generativa. E para os nossos centenas de clientes Ziv, né? O que você como CEO hoje tem colocado sobre o roadmap de evolução do produto e tendências e próximos passos? O que o pessoal pode esperar, né, de investimentos nessa plataforma? Uma solução de automação de processos, ela é uma das poucas soluções de tecnologia que onde a gente pode dizer com muita confiança. O potencial de automação cresce em função da IA generativa. À medida que, por exemplo, fica mais fácil de usar, barreiras, por exemplo, relacionadas à criação de fluxos reduzem, a capacidade de extrair informações e de você se relacionar com o seu sistema, ela aumenta muito. Então, eu não poderia estar mais otimista com as coisas que já foram implementadas e com as coisas que estão sendo implementadas. E a gente tem observado isso, inclusive, nos dados. Sejam de novos clientes que têm priorizado a escolha de Ziv em relação aos nossos concorrentes por causa disso, seja pelos dados que a gente tem olhado de utilização de Zai com o passar dos meses. Então, na nossa missão, que é permitir que os nossos clientes sejam mais eficientes, rodem processos mais seguros, mais escaláveis, a generativa é um grande impulsionador. E eu encorajo, né, aqueles que ainda não começaram a, de fato, buscarem a entender e a rodarem isso, porque os ganhos são muito claros. Thiago, muito obrigado pela tua participação. Insights super valiosos. Espero que tenha sido legal para todo mundo. Queria te agradecer, né, pela participação do primeiro episódio do Entre Saltos, nosso podcast da Stock, cujo objetivo é conectar assuntos entre a estratégia e o resultado. Pode dar uma mensagem aí de boas-vindas ao podcast, né? E de agradecimento pro pessoal que assistiu. Eu que agradeço, adorei o bate-papo. Sempre é ótimo conversar com você. Eu espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos. E a ideia é justamente isso, separar um pouco desse hype e a gente de fato ser capaz de conectar essa estratégia, esses temas relacionados às tendências tecnológicas com o que de fato traz resultado aí para os nossos clientes. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio.